Guards! The Lodge has come for me. Fala galera, bem-vindos a mais um capítulo da Loja das Feiticeiras. Aqui quem fala com vocês é a Júlia e não tem nem que falar, apresentar a dona Thaís Spear, que tá sempre aqui conosco. Olá povo, tudo bom? Tudo pleno? Afinal de contas é a Loja das Feiticeiras com Ju e Thay, né? Se tivesse outras pessoas aqui seria... Oh, chocante. Né? As pessoas nem tinham percebido. Uau. Mas gente, assim, essa loja ela é uma loja que tá meio prometida há um certo tempo e a gente não sabia se ia fazer ou não, mas aí deu vontade de fazer e estamos aqui fazendo, é sobre isso. O destino fez a gente fazer a parte 2, gente. Não é que nem a gente não é uma parte palavras 2. Bonitas, mas na verdade é porque tinha essa pauta e a gente virou e falou assim, vamos. Bora! É isso. Para quem não lembra, a gente até comentou sobre isso na Loja dos Contos de Fadas, que a Loja dos Contos de Fadas, na verdade, iniciou meio com, tipo, um projeto de fanfic. Da gente falar sobre, tipo, contos de fadas que não foram adaptados pra The Witcher, ou se foram só mencionados, assim, por cima. Que a gente fala bem mais a fundo naquela loja que a gente realmente fala dos contos que foram adaptados pra The Witcher. E a gente se empolgou naquela e aí ficou, tipo, tá, deixa fanfic para outro dia. O outro dia chegou. Chegou, gente, é hoje, ou de repente no dia que você tá assistindo, mas chegou no dia que você tá clicando nisso. É isso, chegou o outro dia. Então, explicando a proposta pra vocês, a gente vai pegar algum conto de fada. Pode ser. Tem uns aqui que são bem conhecidos, tem outros aqui que são um pouquinho mais obscuros, né? E. Ai, meu Deus. Não, assim, assim, é engraçado, gente, porque a gente não sabe o que a outra, tipo, inventou. A gente sabe as histórias que vão ser baseadas, porque a gente teve que selecionar antes pra ninguém, tipo, fazer a mesma pegar história, mesmo, né? Exatamente. Mas eu não faço ideia do que a Thay escreveu e a Thay não faz ideia do que eu escrevi. Então a gente tá, tipo, essa é uma loja cheia de surpresas pra gente. Mas só pra deixar, tipo, o contexto pra vocês, tipo, a gente vai pegar, por exemplo, tem a história da Bela e a Fera. Como que seria, tipo, Geralt interagindo com essa história de Bela e a Fera no universo de The Witcher? Então a gente faria, tipo, conto grão de veracidade na nossa versão fanfic. Gente, eu só quero ratificar aqui que são duas fanfiqueiras, entendeu? Falando Eu não sou sobre fanfiqueira, isso, então... eu não sou fanfiqueira. Mentirosa. Eu não sou fanfiqueira, eu não leio fanfic. Ela tá mentindo no vídeo. Mas eu não leio fanfic. Gente, eu vou banir a Ju aqui da gravação, vou fazer a loja sozinha depois dessa mentira na cara dura. Mas beleza, tá bom. Ela não é fanfiqueira, gente. Tá. Eu li fanfic na época de Crepúsculo e eu só lia fanfic de Alice Jasper, tá? E lá pelos anos de 2018 eu tava bem deprimida e eu escrevi, tipo, umas 2 mini fanfics de Geralt e Yennefer porque eu tava precisando, tipo, desabafar. E é isso. Fanfiqueira. Ai, gente, assim... Olha só, quando você tira o lacre, você faz a primeira fanfic, você já vem com rótulo fanfiqueira. Não importa, amiga, pra mim, fanfiqueira vai muito mais a fundo, assim, mas tá tudo bem. Então, se esse é o mérito, eu sou fanfiqueira. Mas você já entrou. Você já entrou. Eu acho muito, assim... É igual, tipo, eu não me chamo de otaku porque eu não vejo anime o suficiente pra me chamar de otaku. Eu sou uma pessoa que aprecia animes. O passado condena. Eu só quero falar isso só, tá? Gente, mas sem eu não tenho vergonha disso, é porque eu realmente não acho que se aplica. Inclusive, respeita os fanfiqueiros. Tá? Claro que tem respeito aos fanfiqueiros. Respeita os fanfiqueiros. É isso. Então, com um conceito fora do caminho, um conceito um pouco original, confesso, mas loja Showrunner, vamos atacar de showrunner hoje. Loja das Feiticeiras é sobre... Na verdade, a minha vibe que eu tava tendo mais escrevendo isso era, tipo, escrevendo side quest pra The Witcher 3. Foi o que eu pensei também. Era a vibe que tava dando. Assim. Ai, meu Deus, foi muito bom. Foi a minha linha de pensamento também. Era essa vibe. Porque, tipo, não fui atrás de coisa que já existe, lore preexistente. Foi bem, tipo, tirei do seu. Cara, no mais suco de fanfic possível. Não tem... É isso. Só bateu. Tá, e tu queres começar tendo as honras ou tu queres que eu comece? Não sei, você que sabe. Eu posso começar, então. Então, comece, meu amor. Gente, então, só pra inteirar vocês do que eu vou falar, já é de um conto que eu já comentei anteriormente, que é o Flautista de Hamelin, ou Hamelin. Vou dar só um background rápido, só pra galera se inteirar sobre o que é antes de eu ir além da minha fanfic. Pra quem não sabe, é um folclore medieval, tá? De 1280 e bolinha. Data-se que é 84, mas não tem exatos, tipo, a data mesmo.
e basicamente originou um poema, né? Eu não vou arriscar o nome aqui, então a gente chama ele de Goethe, mas é um nome mais complexo. É né? negócio alemão, gente, assim. É um pouco. Eu não quero nem tentar me arriscar a falar o nome, porque senão vai colocar, tipo, Shrubbles, é isso, sabe? Confia. Uhum. Mas assim, basicamente depois inspirou vários outros contos, inclusive a história dos irmãos Grimm, que é o flautista de Hamelin. E basicamente a gente tem aí que é um flautista que foi contratado por uma cidade na Alemanha para poder fazer uns serviços de expurgação de rato, né? E ele basicamente meio que encantava os ratos usando sua flauta. Mas é claro, como vocês sabem, há pitadas de Dark Side nesse conto. A gente falou bem mais a fundo isso na loja dos contos. Porque, tipo, a Thay teve uma sessão inteira falando sobre isso, gente. Foi muito legal, eu recomendo. Eu não vou me alongar nisso, porque é um dos meus contos preferidos. Mas, enfim. Eu recomendo muito pra quem não ouviu, voltar lá e ouvir. Deu até uma porrada no microfone. É que a Thay se empolgou muito, assim. Ela foi. E foi. É porque a história é boa, gente. Confia. O nome do confia. Mas assim, o que eu pensei? Foi como a Ju falou, a minha linha de pensamento foi de The Witcher 3, e eu pensei que seria na parte da história onde o Geralt também estaria em busca da Ciri ainda. Mas o que acontece? O Geralt chegaria em uma cidade, provavelmente Nibelheim tem uma pegada ali, uma coisa mais suja, por assim dizer. Preocupada. E ele chegaria basicamente na cidade, mas ele não olharia como se fosse aquele cartelzinho, sabe, de avisos de contrato. Uhum. Ele basicamente falaria, caraca, essa cidade tem muito rato. E aí, que ele tava indo pra uma taverna e tal, e escuta boatos que eles vão chamar um certo flautista. E o Geralt fala, não vou ficar muito tempo aqui, só vou em busca de notícias da Ciri. E ele topa com uma criança que tava passando, tipo, correndo atrás de ratos pra poder comer, porque eles não tinham muita comida. E ele escuta de uma garota de cabelo prateado que tava passando naquela região. E ele pergunta, mas como é que era a garota e tal? E ele fala, não sei, sabe aquelas crianças de The Witch, tipo, vai pra puta que pariu, eu não vou te dar informação, foda-se e tal. E o Geralt percebe, tipo, bom, já falou que pelo menos ela passou por aqui. Quando der de noite eu vou meter o pé e vou tentar usar o meu sentido de bruxo, de repente, pra poder catar alguma coisa, pegada e tal, mas eu não vou me afundar muito aqui, até porque é uma cidade suja, não tô afim de continuar aqui. E eis que de noite aparece o flautista, mas só que o flautista, ao invés de encantar ratos, ele encanta crianças. E basicamente o Geralt, então, veria como se diz, uma movimentação um pouco esquisita de crianças seguindo um som. E era esse suposto flautista. O problema é que ele não tá dando a mínima, ele olha aquilo de longe, acha aquilo esquisito e segue. Porque ele acha pegadas da Ciri e ele continua andando para aquilo. E eis que no dia seguinte, ele percebe por burburinhos na próxima cidade que muitas crianças sumiram. Ele volta e conversa na taverna de novo e aparece um contrato. De tipo, crianças sumiram depois do avistamento depois de terem escutado uma música esquisita, sendo que a cidade estava em busca de um certo flautista. E ele vai correr atrás de um flautista. E para isso ele vai perguntando, assim, nos locais de onde é que tá vindo a música e tal. E no final de contas, quando ele encontra a pessoa, ele não é nenhum tipo de... Como eu posso dizer... encantado ou nada do tipo. Ele só é um homem cuzão mesmo, como a história de The Witcher que na verdade os monstros são pessoas, e o encantamento dele é porque ele basicamente aliciava crianças usando a música, e ele vai chegar, vai ter a opção de tipo, tranquilo, não faça mais isso, ou eu vou te matar, e eu acho que o Geralt mataria ele. Essa é minha fanfic. Então, tipo, o que era encantado era a flauta? Não tinha encantamento, era música. As crianças só seguiam a música. Então, tipo, baseado em fatos reais. Porque, tipo, o que eu pensei nessa história toda foi que, pô, tranquilo, há monstros em The Witcher, mas também há monstros que são pessoas. Então, assim, foi pelas crianças já estarem num local onde não tem comida, não tem nada, e o ponto de partida da cidade foi chamar algum flautista que era supostamente conhecido por encantamentos. Na verdade, o flautista não era conhecido por encantamentos.
Ele Era um passava rumor de que ele cidade em mesmo cidade dizia- pra poder... Exatamente. Filho de uma Entendeu? mãe. E o Garrett ia chegar, obviamente, eu acho que ele não ia perdoar isso. Ele ia passar o facão nele, virar e falar assim, você é um cuzão. E ia Limite. libertar o resto das crianças. Geralt tem limites. Então, foi isso que eu pensei, assim, não... Quer dizer, nos outros tem mais parte de encantamento, mas nesse meu primeiro conto, eu na primeira fanfic, eu fico com seres humanos. Boa. Olha. Gostei, curti. Eu consigo ver o Geralt, inclusive, tipo, passando por isso real e essa ser a ação dele. Com certeza. Justíssimo, eu também Justíssimo. acho. Eu super vejo o Garrett passando a faca nele. Tipo, É. As que eu fiz, eu não dei, tipo, opção. Eu meio que fiz, tipo, um roteirinho mais fechado, Tá. mas... eu acho que, tipo, nessa primeira que eu vou fazer, existe uma opção, tipo, que se fosse uma quest de, tipo, tu errar o que acontece no final da quest. Tá. E o conto que eu pensei que seria legal, que nunca foi adaptado pra The Witcher, curiosamente, João e Maria, né? João e Maria, que no original é Hansel e Gretel, né? E eu acho que todo mundo conhece, né, gente? Duas criancinhas ali na floresta, casa de doce, bruxa vai comer as crianças, mas a criança mata a bruxa queimada. E fins, né? Parece tipo o Google Tradutor falando bruxa mata criança. Se nada der certo, já tem profissão, gente. Tá? Alô, moça do Google, você que se cuide. Fica de olho. Mas eu fiz isso mais em referência ao conto original, que, pra quem não sabe, os contos originais sempre são um pouquinho mais perturbados, né? Que no conto dos irmãos Greens, na verdade, as crianças não se perdem na floresta, elas são abandonadas pela própria mãe mesmo, que fala, tipo, a gente tá morrendo de fome, vocês vão morrer de fome sozinhos na floresta. Cansei. Cada um por si. Cada um por si. Porque os pais são muito pobres e não conseguem sustentá-los. E aí, tipo, o que se desenrola na casa da bruxa é igual. E aí, quando as crianças voltam pra casa, os pais estão mortos porque morreram de fome. Essa é a versão original. Tá. Não sei qual era a lição de moral que os irmãos Green estavam querendo passar com isso. Não usem drogas. Não faço ideia, assim. Porque todas as... Normalmente tem uns, tipo, não mandem criança pra floresta, alguma coisa assim, que tipo, não alimentem seus filhos. Tipo... Inclusive, não façam isso na vida real, tá, gente? Da polícia. É abandono de incapaz, tá, gente? Exatamente. Mas, assim, aí eu comecei a pensar, matutar, e aí eu pensei assim, a história começa igual essa do conto original. Isso o Geralt ainda não chegou. Eu estou dando um pouco do background pra, tipo, coisar. Só que em vez de ser uma bruxa que encontra as crianças, é uma feiticeira, que eu chamei ela de Alicia, pra eu não ficar chamando ela de feiticeira, tá? Alicia é um nome tecnicamente polonês, eu procurei, tá? Queria, tipo, autenticidade. Respeita, amor, e foi até pesquisar. Então, a Alicia, ela era uma feiticeira que ela decidiu viver em reclusão, depois de trabalhar muito pro capítulo, pensou, foda-se, vou morar no meio da floresta e foda-se o caralho. E como esperado, né, a presença dela ali começou a gerar vários humores, que ela dá leite, que ela faz não sei o quê. Aí até que, ela também tá roubando criança agora. Porque ela encontra essas duas crianças da floresta, só que ela não encontra pra comer. Ela fica tipo, caralho, gente, estão abandonando criança na floresta, entra aí. Sabe? E aí, o Geralt escuta rumores de que tem alguém, não necessariamente, tipo, eles não estão dizendo que é uma feiticeira, né? Eles, como é pessoal aldeão, meio ignorante, chamando de bruxa mesmo. E o Geralt vai investigar. Usando os seus sentidos de bruxa, ele encontra a cabana dela isolada. E aí ele chega ali e fica tipo, caralho, tem criança aqui mesmo, sabe? Que bizarro. Busted. Né? E aí ele fica tipo, Alicia, querida, tá roubando criança mesmo? Tipo, os camponeses estavam certos, eu achei que eles eram meio doidos. E aí ela fala, tipo, não, eu encontrei eles na floresta mesmo, e eles estavam morrendo de fome, e aí eles me falaram que os pais deles abandonaram eles, e aí eu não quis mandar eles de volta, porque vou mandar duas crianças de volta pra morrer de novo. Tá. Aí o Geralt, ele meio que acredita, sim, mas ele fica meio tipo, que benevolente que tu é, né? Que coisa esquisita. E ele começa a ficar meio suspeito com a situação, porque ele começa a perceber que as crianças, elas não comem, elas não falam, elas não olham nos olhos. São crianças, tipo, muito quietinhas, mirradinhas demais. E aí ele questiona isso e a Alicia fala, tipo, não, eu acho que é trauma. Porque elas chegaram aqui assim, e eu ofereci comida, elas ainda não quiseram comer. Isso faz, tipo, 2 dias. Então, eu tô tentando, tipo, me acostumar com elas. Aí o Geralt tenta conversar com elas. E as crianças, tipo, não olham no olho dele. Não são bem, tipo... Senhor bruxo, não sabemos quem você é. Não vamos falar com você. Não falam com ele nem nada. A Geralt fica, tipo, tá esquisito, mas, tipo...
Meu medalhão tá vibrando, mas tá vibrando desde a hora que eu cheguei aqui, porque provavelmente deve ter feitiço de proteção ao Magia. redor da cabana. Então, tipo... vou embora. Se cuidem. Paz. Mas ele fica aquele negócio... Gente, é o Geralt, né? Óbvio que o Geralt ia ficar com... Na Matutando. cabecinha dele, matutando. E aí ele volta pra aldeia e começa, tipo, vocês conhecem o pai dessas duas crianças? A mãe dessas duas crianças? Eles moram lá numa cabana que é mais lá pro final, que o pai deles é lenhador. Faz tempo que a gente não vê eles. Aí o Geralt, sendo o Geralt, vai lá investigar. Chegando lá, ele encontra o pai e a mãe secos, como se eles tivessem sido sugados mesmo. Fazendo paralelo com o fato de que eles morreram de fome na história original. Tá? Me achando que a Sherlock Holmes. Showrunner. Lauren que se cuide. Tá? E aí o Geralt fica, caralho, não, tá, realmente tem alguma coisa estranha aqui. E aí ele volta pra casa da Alicia, e quando ele chega lá, a Alicia tá morta da mesma forma. What the fuck? Tá, com tudo sugado, e ele fica tipo, mas que caralho é esse? E aí ele começa a realmente, tipo, tem algum monstro aqui, tem alguma coisa aqui que não tá certa. Até que ele faz uma convocação e consegue convocar uma das crianças, e a criança confirma a história original, de que a mãe realmente largou eles na floresta pra morrer, e eles morreram de fome. E aí eles voltaram como espíritos da inanição. Isso não é tecnicamente uma coisa que tecnicamente exista em The Witcher, só que eu peguei essa abordagem dos jogos, porque os jogos ele fala, tipo, que a fantasma da Annabelle, por exemplo, morreu por causa de peste, e quando ela morreu, ela virou um espírito da peste, né? O que faz então sentido. então foi mais ou menos essa ideia que eu tive. Então, os dois morreram de fome, então eles viraram espíritos de inanição, assim, eles passam a vida, entre aspas, né? Passam, tipo, a forma deles de crianças, literalmente sugando os outros. E realmente, tipo, a feiticeira, ela tinha percebido que tinha alguma coisa estranha com as crianças, mas ela não sabia exatamente o que. Ela tava tentando descobrir por meio de magia e descansa em paz. E aí, aqui que seria, tipo, se eu quisesse falar, se fosse um jogo, daria pra ter escolha, tipo, de como reverter essa maldição, né? Usando as formas corretas ou incorretas, dependendo do que tu conseguiu descobrir na investigação. Mas, de certa forma, o Geralt consegue, tipo, banir as crianças e dar paz. E eu, como sou cringe pra caralho, imaginei, tipo, depois que acabasse, tipo, a luta, né? Porque vai ter... Tem que ter. Para de prata rolando. O Geralt ouviu um, tipo, obrigada, tio. Indo pro além. Por favor, na edição, bota, tipo, a Navi do Zelda assim, hey, listen. Tipo, saindo assim. E aí, seria essa a minha variação de João e Maria no universo de The Witcher. Curti. E outra coisa, só pra poder deixar claro, eu falei o nome da cidade, mas eu me confundi. É Velen, tá? Isso é porque a parada de ter caralho de rato... Foi Velen. Deu um bug aqui na mente. Mas... Deu vibes Velen. É Velen, confia. Nenhuma das minhas histórias eu, tipo, botei uma localização geográfica específica pra elas. Não, foi a única que eu pensei, foi Velen, por ser na hora. A última, eu tava, tipo, me fixando em Ophir, porque tem a ver com reinos, e aí eu fiquei, tipo... Os reinos do norte a gente conhece bem, então vamos botar pra Ophir, que a gente não conhece quase nada, e dá pra dizer que tem vários reinos que a gente não conhece lá dentro. Justo. Sabe? A minha última, eu não quero dar spoiler, mas eu pensei que, tipo, é bem cara de Skellig, assim. Chegaremos lá quando chegarmos lá. Chegaremos lá, exatamente. Tá. Bom, a minha segunda também já é uma história batida. É a história do Pinóquio. Voz de translator da Ju, não vai ter. Mas assim, basicamente eu vou ficar com a versão mais dark. Pra quem não sabe, é o menino, tá, gente? Que o senhor Gepetinho lá construiu, é o menino, pá. Aí mente muito, aí o nariz cresce, etc. Aquela história básica de Pinóquio, mas pra quem não sabe, a primeira versão de Pinóquio é uma coisa dark. É uma versão do Carlos Collodi, ou Collodi, que é um menino de madeira que basicamente foge do Gepeto, assim quando ele é construído. E o que acontece? Esse boneco, ele, nessa versão do Carlo, ele é capturado pela polícia, e pela polícia da época, né, gente? Lembrando que era, tipo, também mil e bolinhas, tipo, não era coisa atual.
lembrando o contexto de The Witcher, né? Mas, assim, só pra... Eu achei a história, tipo, muito vibes de The Witcher, porque, né, tem... Eu bolei todo o cenário na cabeça, aquelas vielazinhas, sujeira, pá, enfim. Basicamente, na história do Carlo, tá? Antes da minha fanfic, o boneco é capturado pela polícia local, ele acusa o Gepeto, basicamente, de abusar dele, e, basicamente, o Gepeto, ele acaba preso, o Pinóquio volta pra casa, e... tem um desenrolar todo da história e ele acaba matando o grilo falante dele, né? E ele percebe que, na verdade, o grilo falante dele era a consciência dele. Então ele meio que, tipo, percebe que ele mata a consciência dele, fica meio que um semi-estado vegetativo e ele se mata. Essa é a história original do Pinóquio, tá? Escrito pelo Carlo. Inclusive, tem vários rolos com essa questão, tipo, dos detentores dos direitos de Pinóquio com a Disney. Quem quiser pesquise, que é bem interessante. E é complexa pra caraca, assim. Tem muita vertente disso, sabe? Porque... todo mundo bate no peito e fala, minha versão do Pinóquio e tal. Mas, tipo assim, novamente, pesquisei coisa na internet, não fui a fundo em livros e tal. Mas, pelo que eu vi, parece que essa história do Carlos, se não foi a primeira, foi uma das, entendeu? Uhum. Enfim. Aquela questão, às vezes, tipo, primeira que foi... publicada, registrada, de repente. Porque tem muito essa questão de, tipo, ser muitos contos verbais que, às vezes, é, tipo, muitos anos antes, mas só é... é passar de boca a boca, né? Aí depois uma pessoa chega e registra e fala, é meu. Aí, é meu. A gente não tem como saber, né? Mas isso daí, eu pensei, foi uma história de contrato. Eu pensei que o Gepeto, sabendo da história que o Pinóquio pretendia se vingar dele, porque meio que o Pinóquio virou um amaldiçoado, o Gepeto bota um negocinho de tipo, se vocês matarem o Pinóquio, eu vou dar XYZ pra vocês. Mas, na real, o Pinóquio ficou revoltado por tudo que o Gepeto já fazia com ele. Então, meio que o Geralt aceita esse contrato pra poder ir em busca do Pinóquio. E quando ele encontra o Pinóquio, eles vão ter um fight lá. E, na verdade, quando o Geralt tá pra poder matar ele, ele percebe que, tipo, o Pinóquio meio que já tá entregue. Ele já falou, eu já perdi. Basicamente, a minha consciência, você faz o que você quiser comigo, porque ele já teria matado já o grilo falante dele, né? E ele começa a desabafar com ele. Então, Geralt teria, certo, uma opção de ir na onda dele, confiar na história que o Pinóquio vai se abrir e contar pra ele, mas lembrando que ele vai estar numa situação de, tipo assim, o Geralt estaria com a espada, sim, já nele, e ele estaria desabafando. Então, meio que, tipo... tá, óbvio que qualquer pessoa contaria uma história triste pra poder ter sua vida poupada. Então, cabe ao Geralt acreditar ou não. Se o Geralt acreditasse, ele ia de noite, ele ia matar o Gepeto e ia tomar o rumo. Ele não ia pedir dinheiro nem nada, ele só ia falar assim, tipo... E aí, o que aconteceria com o Pinóquio se ele matasse o Gepeto? Não, ele ia prometer pro Pinóquio que ele ia matar o Gepeto, ele ia acabar com ele, tipo... acabar com o Gepeto, mas ele ia dar um fim no Pinóquio porque ele já era amaldiçoado e ele já tinha perdido a consciência. E pelo fato dele já ter perdido a consciência, ele não conseguiria, tipo, se desvincular daquilo. Ele seria uma pessoa basicamente em estado vegetativo se ele voltasse ao normal dele. Então ele daria um fim apaziguador pro Pinóquio e ele prometeria que ele acabaria com o Gepeto. E se caso você não aceitaria, você só mataria o Pinóquio ali e voltaria pra poder pegar o dinheiro com o Gepeto e ninguém ficaria sabendo da verdadeira versão. E o Gepeto nesse contexto ele é tipo um feiticeiro, então? Tipo, eu não fui muito a fundo nisso, mas, tipo, ele realmente é uma pessoa que faz o manuseio pra poder transformar o Pinóquio num boneco. Então eu acredito que seria realmente um feiticeiro, porque, tipo... já que feiticeiros transformam coisas em, tipo, por exemplo, pessoas em objetos e etc., o Gepeto seria uma espécie de feiticeiro, mas, tipo, não um feiticeiro que seria... relevante, sabe? Feiticeiro underground mesmo, de missão secundária, sabe? Que faria experimentos, tipo, grotescos em pessoas e tal. Inclusive, legal se o Geralt voltasse pra matar o Gepeto, a hora que ele entrasse na casa, depois de matar o Gepeto, pudesse, tipo, encontrar uma chavinha que levaria pra um porão e tivesse, tipo, várias criaturas, vários tipo, projetos de Pinóquio, assim, bem macabro. Ou, tipo, não só projeto de Pinóquio, mas, tipo, projeto de várias coisas também, sabe? Mas... que eu digo, tipo... Nossa, experimentos. Sim. Mas, tipo assim, foi o que eu pensei. As duas opções o Pinóquio acabaria morto, mas a primeira ele conseguiria, sabe? Vai, meu filho, vai com Deus, passa aí bem, sabe? E ele daria um fim no Gepeto, e na segunda ele só faria, vou matar, não acredito em você, e pegaria o dinheiro e acabou.
Porque na segunda, por exemplo, já comentando com a Ju, ele não poderia descobrir o porão. Na segunda ele descobriria, então... Pois é. É uma boa. E aí Mas tem é aquele isso. negócio dele de sair, tipo, meio com um gosto amargo na boca. Tipo, será que... É a cara de The Witcher. Será que Que é fiz a cara coisa de The certa? Witcher. Que é a cara de The Witcher. Mas foi isso Da que eu hora. pensei. Achei legal. Parece uma É parte isso. bem interessante. CD Projekt Dá pra- Red, alô. Dá pra explorar mais. Não, dá pra fazer Dá. muito rolê quanto à modificação do Pinóquio em si, sabe? Mas na hora do fight, assim, eu... Não, eu tô fiquei imaginando, pensando- tipo, o Pinóquio ser, tipo, um monstrão todo... Então, todo não é, tipo, robotizado, mas todo, tipo, meio, sabe... balançando e tal, sabe? Uma coisa... E o fight assustador. seria muito foda. O que você fica com o cu trancado quando você vai? Tipo, virar e falar assim... Puta, fudeu, vou ter que enfrentar ele, sabe? Foi isso. E, inclusive, se tu escolher matar, tipo, tem um round 2. Tipo, escolher matar de forma Aí brutal. ele vira, tipo, o Pinóquio, tá ligado? Aí tem o Super Saiyajin Power Up, né? Tum, 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 tum. Ele cresce, o boneco cresce, tá ligado? E fica mais rápido e tal. Mas, assim, o que eu pensei um Pinóquio bem, sabe? Não é Pinóquio Disney, não. Eu pensei num Pinóquio bem com cara daquelas madeira, boneco de madeira do capeta, sabe? É do Satã, foi isso. Eu tô imaginando, se você não me engano, no Toy Story 4, que tem aqueles bonecos ventríloco bem creepy. Sim. Imagina sim, isso, sim, tipo, sim. que tomou whey. E é pra pessoa realmente não criar empatia e não dar, sabe? O braço a torcer e falar assim, mano, mas isso é todo creepy, sabe? Eu vou acreditar no velhinho, no bom senhor lá, o Gepeto. O Gepeto tem gente boa. Me ofereceu um chazinho, me tratou com Então, respeito. entendeu? Aí é isso, sabe? Eu acho que Bacana. daria uma boa side quest. Daria. Mas continuando aqui em nossa lista, então. Outro que eu trouxe também, que é uma história bem popular. A gente até tem uma referência disso em Blood and Wine, que a Rapunzel aparece na torre da Terra das 10 Mil Fábulas. Mas é que eu imaginei, tipo, mais uma situação witcheresca mesmo. E, cara, assim, eu preciso contar a história da Rapunzel pra alguém? Tipo, acho que não precisa, né? Acho que não, né? Mas se você quiser dar sua voz de Google aí, você... Todo mundo conhece a história da Rapunzel, tá? A única variação aqui é que eu achei interessante incluir que a versão original da Rapunzel, mais uma vez a gente fala a versão original de forma bem flexível, né? Pra caramba. Né? E a versão original, tecnicamente, é conhecida por ser uma versão italiana dos anos 1600, e o nome original ela é Petrocinella, que era, tipo, salsa em italiano, porque é o que a mãe rouba. E outra variação é que não é uma bruxa, e sim uma ogra que rouba a criança. Okay. E aí, com essa questão da ogra, eu fiquei tipo... Nazaré. Nazaré da história. Inspirada, tá? Então, nessa versão é também uma versão meio contrato, assim, só que é uma história dividida em duas partes. Tá? Então, tipo, há muitos anos atrás, tipo, uns 10 anos atrás, por aí, tipo, 5 anos atrás, acontece a história de uma mãe ir roubar o jardim de um troll de pedra, especificamente. Daqueles que a gente vê no Witcher mesmo, tipo... Sim. Org. Tá? E aí, o troll fica puto e vai lá e rouba, tipo, vai na casa dela e rouba essa criança e leva pra esse jardim dele. Esse jardim dele, tipo, então, imagina, assim, um jardim todo muradinho, que o troll fica, tipo, o dia inteiro fazendo as pedrinhas, assim, pegando pedrinha pra fazer o muro. Ele é muito orgulhoso desse jardim, tá? E aí, beleza, tem isso. Aí os pais dessa criança lançam um contrato na expectativa de encontrar ajuda, né? Só que se passam meses sem nenhum retorno, ninguém aparece pra fazer esse contrato e eles acabam desistindo. Tipo, nossa filha morreu. E aí, tipo, meio putos, porque eles acharam que perderam a filha, eles pegam, vão embora e vão pra outra vila, vão ser felizes. Nisso, alguns meses depois desses pais terem ido embora, aparece o Geralt nessa cidade. E ele começa a perguntar, vocês têm algum contrato? E ele percebe que o pessoal da aldeia tá puto com ele, tipo, bruxo filho da puta, sai daqui. E aí ele fica tipo, cara, tipo... Eu sei que tem gente que não curte, mas, tipo, todo mundo tá puto com bruxo, sabe? O que aconteceu? E aí ele consegue tirar de um bêbado, né? Porque sempre tem um bêbado pra ajudar. Sempre tem um bêbado pra ajudar. Que fala que, tipo, apesar dos pais da criança já terem ido embora, tipo, o pessoal da aldeia ficou meio ressentido, assim, tipo, que, pô, roubaram uma criança e ninguém veio ajudar, sabe? E aí o Geralt, tipo, eu sei que, tipo,
vou investigar. Daí, tipo, o pessoal escuta, agora não adianta mais se investigar, a criança já foi comida, devorada e cagada já, tipo. Foda-se agora, vai embora, seu mutante filho da puta. Mas o Geralt sendo Geralt, vai lá. Aí ele vai e encontra o jardim desse troll, tudo bonitinho, negocinho, tarará, parará. E tá ali o troll, bem pleno, tá construindo uma torre. Pedrinha sobre pedrinha, todo bonitinho. E do lado dele, uma menininha de cabelos loiros, cantarolando, fazendo coroinha de flor, rodeando, dançando ao redor dele. E o Geralt fica tipo, mas que caralhos? What the fuck? Mas que caralhos? Aquele meme. Né? E aí o Geralt, sendo Geralt, ele sabe lidar com o troll de pedra, ele não chega, tipo, mas ele chega bem devagarzinho, bem com calma, e meio que, tipo, tenta conversar com o troll. E, tipo, na hora que a menina vê que ele tem as espadas, ele fica, tipo, não machuca o Loló, não machuca o Loló. Gente, eu dou nomes pra facilitar o entendimento. Trololó. Tá? É Loló, não é Trololó. Apesar de que agora que falou Trololó, inspiração meio óbvia, eu não tinha pensado nisso. Subconsciente da gente faz coisa, né, gente? O subconsciente da gente faz coisa, eu não tinha associado. Faz coisas, Tá. amiga. Esse é o Loló, outra pessoa completamente diferente. Ok. Tá? Marcelo acabou de me falar que o Loló é cu. Nossa, onde isso, Marcelo, que o Loló é cu? Tá, gente, meu marido... Tá, interrupção nessa coisa. Eu vou ter que trocar o nome do troll, tá? Aonde que o Loló é cu, gente? É sobre isso. Se você está ouvindo isso e acha que Loló também é cu, por favor, me diga, porque eu vou ter que trocar o nome do troll. Agora, o nome do troll agora vai ser... Loló é droga. Diferenças regionais, gente. Até hoje a Thaís acha que tabaco é madeira. É sobre Olha isso. só, isso eu tenho ratificação, ok? Eu tô procurando na internet que existe. Aí Eu depois sei que, amiga, tá? Tipo, tem, só que, tipo, dependendo da forma que tu fala, tabaco é... Inclusive, descobri que no Nordeste tabaco é pepeca e aqui no Sul tabaco é pênis. É sobre isso. Foda-se, é sobre isso. Todas genitais. Mas cor. vamos voltar pro troll que não é chamado de cu. O nome do troll é... Meu Deus. Onde é que isso? O nome do troll é... Uk, pronto. Uk, Que aí é obrigada. o verso. Obrigada, Marcelo. Isso. Marcelo Isso aí, acabou com a Uk, minha história, cara. Eu tava no flow aqui da minha história. Uk, isso! Com o inverso, amiga. Tá, eu gostei do nome Uk, tá? Eu achei que É fica isso, a gente relevante pega a pra história, referência. então. É sobre isso, tá? Só que é escrito UCK. Pra dar uma Eita. diferencinha. Ah. Tá? Aí a Uk. criança parece, não acho que Uk, não acho que Uk. Beleza. Aí o Geralt vai, tipo, investigar e descobre o que aconteceu. Tá? A casa que a menina morava, ela, tipo, relativamente perto desse jardim. Que, tipo, o jardim dele é bem isolado, assim, mas sempre tem umas cabaninhas de gente desavisada que meio que constrói perto de onde não deveria, né? E o troll ouvia que a criança era muito maltratada naquela casa. Ela tinha muitos irmãos, era uma família, tipo, muito grande, não cuidava bem das crianças. E aí, um dia, essa criança, tipo, saiu chorando na casa dela, foi parar perto do jardim, e eles meio que começaram a fazer uma amizade. Flor de lis. Tá? E aí, o nome dela era, tipo, um nome polonês com R que o troll não conseguia falar, e aí ele chama ela de Rapunzel, porque é o jeito que ele consegue pronunciar o nome dela. Tá. Olha só. Tá? E aí, a ideia dela ser raptada foi a ideia da menina. E o troll, sendo um troll, sem noção, né? Achou a ideia legal e foi com essa. Então foi a menina que induziu os pais delas a irem, tipo, pegar alguma coisa no jardim. E ela que, tipo, fez o plano dela ser raptada. E agora os dois estão ali vivendo, tipo, ela tem, tipo, uns 10 aninhos nessa história. Ela tá bem, tipo, yay! E tá pedindo, tipo, pediu pro Uk, né? Construir uma torre pra ela ser, tipo, uma princesa numa torre. E ela tá, tipo, arrasando, achando que tá o máximo. E os dois estão vivendo ali bem de boa. Tipo, o troll cuida dela, tipo, dá comida, dá água. Mas ele não corta o cabelo dela, porque ele não sabe usar tesoura. Eu tô com o Sully na minha mente. Eu tô, tipo, com a Boo e o Sully, sabe? A menina é um pouquinho mais velha que a Boo, mas é nessa vibe, Tá bom. Tá bom. E aí o Geralt fica, tipo, Maneira! Não tava morta? eu vou fazer o quê? Tipo, eu vou encarar esse troll, tipo, tirar a menina dele, fazer altos rolês. Tipo, a menina não quer voltar pra casa. Na casa dela, ela era maltratada. Mas passar bem, tá? Tipo isso. Ó, tipo, não fiquem, tipo, fiquem quietinhos de vocês e vai dar tudo bem.
Foi embora. Deixa o povo continuar achando que tá morto, entendeu? Pra não azucrinar o troll, eu acho ótimo, gostei. Isso. Achei safe. Anos depois, tipo uns 5, 10 anos depois, o Geralt escuta um rumor sobre uma bela jovem de cabelos longos presa em uma torre defendida por um monstro. E todo mundo que se aproxima dali sofre uma morte terrível. Aí o Geralt fica tipo, putz. Puta que pariu. Ah, Rapunzel e o Uuk fizeram merda. Tá? E aí ele volta pro lugar, ele já sabia onde é que era. E aí ele tenta chegar na calma também, igual da primeira vez, só que dessa vez o Uuk, tipo, parte pra cima e vai, tipo, socar as fuças do Geralt. Não tem papo, não tem nada. E o Geralt, mesmo contra a vontade, é obrigado a matar o Uuk. Tipo, putz. E aí, lá de cima ele começa a escutar a Rapunzel gritando, tipo, me tira daqui, me tira daqui. E o Geralt, tipo, menina, tipo, o que aconteceu? Vocês estavam tão de boas. Maneira de novo. Mas vocês estavam tão de boas e me acontece uma coisa dessas. O que rolou? Aí lá de cima ela explica que conforme ela foi ficando mais velha, ela quis sair dali. Ela ficou, tipo, shit, não. Eu quero ir embora, tipo, hormônios. Hormônios. Né? Hormônios, troll eu de quero pedra, um troll, entendeu? Pedra, pá. Tipo, perdeu a graça, eu quero ir embora. E, tipo, ela tentou fugir umas 3, 4 vezes e o Uuk sempre ia atrás dela e trazia ela de volta. Até que um dia ele, tipo, se encheu o saco e trancou a saída da torre dela. Cusão. E aí ela, tipo, gritava e começou a atrair gente e todo mundo que chegava ali no jardim ele matava. Tipo, e dessa vez, tipo, o jardim não era mais aquele jardim lindo que o Geralt encontrou, tipo, anos atrás. Tava cheio, tipo, de caveira, umas coisas meio, tipo, mais macabras, assim. Coisa tipo aquela parede lá de Malévola. E aí, tipo, com o passar dos tempos, o começou a ficar mais enraivecido, mais possessivo e deixou ela trancada lá. E ele continuava trazendo comida pra ela. E, tipo, ele usava o cabelo dela pra, tipo, amarrar e mandar pra cima a comida. Mas ela não conseguia sair, porque ela era, tipo, magrinha, fraquinha, tipo, não conseguia derrubar as paredes da torre dela. E o Geralt usa um arme, reabre a saída, e aí ela sai, tipo, toda desnutrida, toda fodida, e o Geralt, tipo, fala, tipo, cara, vai, tipo, pra um templo, aprender a, tipo, ressocializar na vida. E aí, tipo, com pena... Ele leva ela pra um lugar seguro, tipo, imagino, tipo... Não necessariamente templo de Meritelli, mas, tipo, um templo... Podia levar ela pra Nenek. Eu imagino, tipo, então, se a gente pode botar isso na região próxima ao templo de Meritelli, podemos. Pronto. Mas não era necessariamente parte original da história, era mais, tipo... mas podia ter um easter egg, né? Levar ali pra Nenek, mas a Nenek não tá em casa, pá, não sei. Essa acho que foi a minha mais elaborada, assim, que eu pensei. E eu achei um final bem The Witcher, assim, bem triste. Eu gostei. Eu achei bem boa. Tipo assim, porque ficou bem condizente com o comportamento do troll mesmo, sabe? Mas, tipo, e como eles são meio inconsequentes, sabe? Tipo, meio... E ele não viu o que ele fazia, que era mal. Então, exatamente. Ele só tava tipo, não vou deixar você sair daqui, eu vou te proteger, tá ligado? E ela tá, tipo, com os hormônios lá... Subir na parede, entendeu? Literalmente. Literalmente. Não, mas eu achei bem boa, Essa minha última também não é tão elaborada assim. Isso daqui a minha eu última pensei... também ficou menos. Acho que a criatividade a gente começa, tipo... Tipo, vai secando, mas eu tive bem, assim, com o Skellig, mas é um conto que é bem pouco conhecido, que é o Castelo de Abergild. E o Fantasma da Criada Francesa. Pra quem não sabe, esse castelo é um dos castelos que pertencem à Rainha da Inglaterra, Betinha. E até hoje, tipo, é uma residência que você não pode, tipo, chegar lá e visitar. Então as pessoas meio que só vêm de, tipo, passando de barquinho perto do rio. E, tipo, o que acontece é que, basicamente, antes de passar a ser um castelo da Betinha, né, no século XVI, meio que foi classificado como uma torre classe A. O que é uma torre classe A? É uma torre que tem bastante importância, tem o seu valor, mas só que também é uma torre que fica numa área não tão, como eu posso dizer, tipo, não é uma torre com muita manutenção, então já era uma coisa bem velha e, tipo, é uma torre que realmente existe, tá, gente? Mas meio que, tipo, há uma história por trás disso tudo,
é que o antigo morador de lá, o John Gordon e a esposa dele, basicamente decidiram deixar a casa, que já tinha 450 anos, mais ou menos, esse castelo, e trancaram um muro com corrente, porque meio que tinha histórias que havia um fantasma, né? E essa história desse fantasma, basicamente, tem lá que acredita-se, né, que ele foi cercado por um fosso propositalmente, e ele foi crescendo e tal, e o que acontece é que tinha uma como eu posso dizer, uma membra da aristocracia que estava esperando o marido voltar, porque o marido era um militar, ele tinha ido pra guerra, né, para um conflito que estava lá atualmente, e ele basicamente não estava dando notícias, né, sumiu, e a mulher dele estava super preocupada, e a criada que estava lá, que era a criada francesa, meio que rolava um boato que ela virou feiticeira. Mas por quê? De onde é que veio esse boato e tal? Porque ela falou, provavelmente, pra dona do castelo, né, que ele poderia ter morrido num naufrágio. Uhum. Tipo, ou de repente poderia ter morrido na guerra e tal, mas ela foi pontual. Ela falou assim, você confia em mim e tal? E ela falou assim, pô, confio, porque pelo que contam as histórias, elas eram bem próximas, então elas meio que, tipo, fofocavam e tal. Só que, então, ela só fofocou, ela fez a fofoca contando assim, olha, eu acho que seu marido pode ter morrido num naufrágio, voltando pra casa, então você vai ter que aprender a lidar com isso. O problema é que nesse mesmo conto, eles meio que, depois de alguns meses, acham um navio, tipo, capotado e tal, com coisas que eram desse Lorde. Então, ou seja, realmente, tipo, A mulher aceitou. acredita-se que que ela aceitou. E logo depois que isso foi descoberto, o que fizeram? Bruxaria, enforcaram ela. Claro que enforcaram. E eu achei isso muito The Witcher. Tipo assim, eu virei e falei assim, cara, E isso é tipo um sobre mito da isso. vida real, assim, também, né? Exato, Essas histórias tipo reais assim. que viraram mitos. E tipo, mas aí eu fui. O que eu pensei além. Iria acontecer essa história toda, tá? O Geralt basicamente não saberia dessa história pré-acontecimento, mas que rola esse acontecimento na cidade. Então todo mundo sabe que, por exemplo, é um castelo evacuado, que a senhora do castelo não mora mais lá. Porque o marido morreu por causa de bruxaria, porque ela colocou, tinha inveja, queria ficar com aquilo. E meio que quando enforcaram, ao invés de enforcar ela no centro da cidade, enforcaram ela na frente do castelo. Então o que acontece? No que enforcaram ela na frente do castelo, meio que tipo assim, ela retornou em forma de um espírito maligno e ficou ali puta da vida, falou assim, então eu que vou ser a dona desse castelo daqui e ninguém vai mais entrar, porque agora o castelo vai ser meu. E ela não confia em ninguém pra poder se aproximar. Então, assim, ela não confia mais em mulheres. E o Geralt sendo dado como um monstro, ele aceitando esse contrato, ele chegaria lá também, e é nas duas opções que eu pensei. Dele se abrir com ela e contar que ele também é visto como um monstro, e também daria a possibilidade dela fazer a passagem de uma forma de tipo, olha, eu sei que você não é de fato um monstro, eu queria que você tivesse uma passagem tranquila, mas infelizmente você não vai mais retornar da vida como era antes, eu sei a verdade, e ela iria aceitar e ia. Ou você teria um fight, tipo, pesadaço, sabe? Com ela, tipo, Jane do Bosque, entendeu? Vibes. Que você cairia na porrada, teria que usar, tipo, uma pancada de feitiço e tal. E depois você retornaria e falaria, agora o castelo tá livre. Só que ninguém acreditaria por causa de N coisas que já aconteceu e o Geralt não seria pago de qualquer forma. Pobre Geralt. E foi isso, sabe? Mas essa história por si só, eu falei que eu não criei tanta coisa porque eu já acho ela muita cara de The Witcher. Sim, a história original já bate muito, assim. E tu falou, tem bem cara de Skelliga mesmo, assim. Tem muita vibe, sabe? E hoje em dia, tipo, é um castelo que, assim, fica lá, a rainha dificilmente visita e tal. Eles chegaram a alugar por um período esse castelo, mas, tipo, é engraçado que depois de muito tempo, o antigo morador desse castelo trancafiou o castelo e deixou de lado, tendo 450 e blau de anos, por causa de um burburinho desse, que de fato essa criada tava
né, tipo, falando pra todo mundo meter o pé e tal, falando que vai matar todo mundo. E, tipo, cara, tipo, Inglaterra / Escócia, assim, tem muito esse tipo de coisa enraizado, porque tem muito castelo, então eu falei assim, cara, eu E é um vejo povo isso muito supersticioso também. muito, pra caramba, pra caramba. E eu vejo isso muito, assim, acontecendo em castelo, tipo, qualquer, alguns cantos de Skellige, ainda mais envolvendo um negócio de naufrágio, sabe? O cara voltando e tal. Aí foi esse pensamento aí que eu tive. Bem da hora. Curti bastante, curti muito. Inclusive, não conhecia a história antes de tu apresentar pra essa loja. Achei bem legal. É tipo, legal bem mesmo. underground. Ela é um dos... É porque como eu sou a louca de contos escoceses, eu gosto de ver. Então, tipo, foi uma coisa que eu tava lendo. Eu falei assim, caralho, isso é muito The Witcher. Isso é bem muito The diferente. Witcher, sabe? Aí eu E falei, principalmente a questão, tipo, inclusive em The Witcher, podia ser, tipo, que ela realmente era, tipo, não necessariamente uma feiticeira propriamente desenvolvida, mas que ela tivesse, tipo, poderes mediúnicos que realmente tipo, ela uma realmente visão, né? Sei lá, algo do tipo. ganhou, viu e realmente foi, assim. É bem The Witcher isso. É muito The Witcher. Eu fiquei, gente, isso aí tranquilamente poderia ser uma side quest, tipo, pá, The Witcherzona, cara. É. Bem bacana. Pra encerrar, a última história que eu trouxe pra gente hoje, ela é uma história que, quando eu era criança, me fascinava porque eu achava ela besta. Ok. Eu era fascinada com a história da princesa da Ervilha, tá? Ela não é tão popularizada, assim, mas eu acho que não é tão incomum também. É uma história, assim, relativamente conhecida. Então eu vou acabar, tipo, introduzindo com a voz do Google pra quem não conhece. Mas a história é, tipo, é dos irmãos... não é dos irmãos Grimm, é do Christian Andersen. Tá? A original. Mas é besta, tá? Porque a original é só isso aqui, gente, assim, ó. Amor de bebida. Um príncipe encontra uma menina, tipo, toda fodida. E essa menina fala, tipo, ele se apaixona por ela, porque ela é linda, é claro que ela é linda, né? E ela fala, tipo, olha, eu sou uma princesa. E aí ele fica, tipo... It's a trap, Bino. Como é que eu vou provar que você é uma princesa? Daí ele traz a menina pro castelo e a mãe dele tem a ideia genial de, tipo assim, ó, se ela realmente tiver sangue real, ela vai ser uma pessoa muito sensível. Então, vamos colocar uma ervilha embaixo de 20 colchões e se ela realmente tiver sangue real, ela vai sentir. E aí, a menina dorme no outro dia, e aí perguntam, ei, como é que você dormiu? Ela assim, dormi muito mal, tinha uma coisa dura embaixo do meu colchão que eu não consegui dormir a noite inteira. E piririm, ela é princesa e eles se casam e vivem felizes pra sempre, e é isso. E eu acho essa história tão besta. É, tipo, mano, é fada do dente, tá ligado? Versão ervilha. Tipo, nossa, eu dormi tão mal. 20 ervilhas. Ok. Uma ervilha embaixo de 20 colchões. Tá bom, gente. Aí eu comecei a pensar, tipo, vamos modificar essa história besta, né? E foi essa que eu falei que eu imaginei, tipo, em algum reino, tipo... Em Ophir, assim, uma coisa, tipo, mais distante, que não tem tanta relação com as coisas que acontecem. Tipo, Geralt tava dando umas viagens esquisitas pra lá, né? Tava catando a Siri. Tava catando, na dúvida, tá catando a Siri. Porque 90% tempo é isso que ele tá fazendo, né? Mas aí, nessa história teria um príncipe que ele tinha sido prometida pra uma princesa de um reino vizinho, tipo, desde que eles eram crianças. Só que essa princesa tinha rumores de que ela era ilegítima, que ela era uma filha bastarda, porque a rainha andou pulando cerca. E aí o príncipe tava tipo, carai, cara, eu vou, tipo, depois que ele ficou mais velho, eu vou casar com uma menina que é ilegítima, que merda. E aí ele começou, tipo, a procurar por sábios, feiticeiros, tipo, por formas de, tipo, como vou descobrir se ela realmente é legítima ou não. E até que ele encontrou um mago, tipo, estrangeiro, que apareceu e falou assim, olha só, eu tenho uma pedra, esse seria, tipo, uma esmeralda do tamanho de uma ervilha, né, pra gente fazer a conexão com o ponto. Tá. Eu tenho uma pedra aqui que vai dizer se ela é legítima ou não. Você coloca isso debaixo do travesseiro dela, debaixo do colchão dela. Se na manhã seguinte a pedrinha estiver azul, significa que ela tem sangue real. E se a pedrinha estiver vermelha, significa que ela tem sangue comum. Aí o príncipe fica, meu Deus, solução maravilhosa. Agora, porra, agora. Que achei dá vários ouros pro caloteiro. E o cara vai embora. E aí ele faz isso. Só que it's a trap, Bino. It's a trap, Bino. E dentro da pedrinha tinha um espírito que acaba possuindo a pobre da princesa. E ela sai matando todos os criados do castelo e causando um terror. E eles têm que fechar o castelo, sair correndo e deixar a guria possuída lá dentro.
Caralho. Nisso, o Geralt tá por perto, né? E é chamado pra solucionar o bagulho. Hum, Né? ó. Né? E aí o Geralt chega lá e, tipo, tenta resolver. Aí aqui seria, tipo, num sentido de game, aí eu pensei nesse sentido. O Geralt poderia conseguir despossuir a pobre coitada, né? Ou acabar tendo que matar ela. Isso seria, tipo, uma escolha tua, tipo, das formas que tu reagiria quando encontrasse o espírito. E, tipo, se tu encontrou a pedrinha ou não, se tu conseguiu identificar o que, tipo, qual que era o feitiço dessa pedrinha. Tipo, usou o sentido bruxo, coisa que você vasculhou ou não, de acordo com isso. É. Indiferentemente do resultado, haveria uma guerra entre esses dois reinos. Porque ou eles iam ficar puto que o príncipe duvidou que ela era uma... Se ela que era era realmente legítima legítima. pra começo de conversa, ou ela teria morrido no rolê e eles estariam putos porque ela morreu. E aí, indiferentemente, o Geralt estaria, tipo, saindo de fininho, tipo... Se virem aí! Falou! A treta da minha, não. É... Ah, inclusive, imagina, tipo, se ele matasse ela, daria uma tretinha pro Geralt também, provavelmente, né? Porque imagina, tipo, que o príncipe tentaria, tipo... Não é pra matar a bicha, tá? Ou de repente ele vai colocar a culpa toda no Geralt. É uma possibilidade. Aí o Geralt nunca mais poderia voltar lá. Também. Aí ele meio que estaria queimado, saca? Meio não, hein? Não E também, languinho, brother. em contrapartida, se ele tivesse salvado, ele seria, tipo, reconhecido com honrarias e, tipo, o príncipe desse reino receberia ele sempre, tipo, muito bem. Sim, verdade. Tipo, Verdade. não o outro lado, né? O outro lado ia estar de qualquer jeito. Não, o outro lado ia querer sangue e guerra de qualquer jeito, mas De qualquer sim. jeito. Mas Acho uma boa história. tipo, é um conto bem simples e acabou gerando uma história relativamente simples também, mas eu acho que combina bem com os tons witcherescos. A gente já fez muita sidequest melhor do que The Witcher 3, inclusive. Eu só queria dizer isso aqui. Que The Witcher 3 eu não digo. Porque The Witcher 3 tem muita sidequest boa. Eu confio no poder das nossas sidequests, cara. É isso. Vocês ficam pra gente, vocês gostaram da nossa sidequest? Escreva aqui embaixo nos comentários. Inclusive, vamos ficar juntos, gente. Escreve aí também nos comentários aí embaixo se tem algum conto. Larga o lado fanfiqueiro, entendeu? Abre aí, vamos fanficar com a gente. A gente vai abrir Porque é isso que segunda a da gente fanfic faz. no Megascópio. Toda segunda-feira a gente posta fanfic de leitor. Sem tempo, irmão, mas é engraçado, gente. É engraçado. Não, com certeza, com certeza. Mas, assim, gente, tirando essa loucura de lado, eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que a gente gostaria, inclusive, de agradecer os nossos padrinhos, né, por estarem apoiando o nosso trampo aí desde sempre. Então, beijocas pra vocês. Se vocês quiserem conhecer o nosso programa de financiamento coletivo, lembrando que aqui no YouTube, se você tá escutando isso no Spotify, Deezer, Google Podcast, ou etc, etc, corre aqui no YouTube rapidinho, Megascópio, né? youtube.com/megascópio e entra aqui no link do padrinho que tá na descrição, que aí vocês vão poder conhecer mais sobre a gente. E lembrando que nas outras redes sociais, @omegascópio em todas. Então, assim, fiquem à vontade pra poder comentar aqui no YouTube, mandar DM no Insta, inbox. Então, assim, fiquem à vontade. O surto é de vocês. É isso. E, gente, gostaria de deixar um aviso que dezembro a gente não sabe se vai ter loja, porque vai ter lançamento da segunda temporada de The A gente não Witcher. sabe nem se vai estar vivo. Então, assim, talvez essa seja a última loja de 2021. Caso não seja, a gente se vê de novo. Caso não seja, a gente se vê em 2022. E a gente se vê direto, porque a gente tá sempre nas redes sociais e tudo mais. Então, tipo, porque a galera... A gente gosta da loja, gente. Assim, a loja Exato, gente. é nosso momento pra falar merda. Cara, tipo, em que outro quadro a gente faria uma coisa dessas que a gente acabou de fazer? Impossível, não cabe em outro quadro. Inclusive, se vocês quiserem uma parte 2, falem aí que a gente que lute. A gente... Tá. pô, mas eu gosto de fanficar, de verdade. Tem muita história pra poder adaptar, gente. Então é isso. Aí se vocês querem que a gente faça uma parte 2, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, porque se a gente vê que o resultado foi legal, significa que vocês querem ver mais. É sobre isso, gente. Engajamento é tudo. E, por fim, acessem o site www.omegascopio.com.br pra notícias diárias. E é isso, povo. A gente vai ficando por aqui, né, Ju? É isso. Um mega beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!